Seja bem-vindo a mais um encontro de descobrimentos online. Hoje estarei conversando com uma pessoa que partilhará conosco muitos conteúdos históricos interessantes, onde o principal foco será a personalidade e a atuação do professor Marcelo Caetano. Marcelo José das Neves Alves Caetano nasceu em Lisboa em 17 de agosto de 1906, tendo se licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa em 1927. Em regime de acumulação ou de alternância à sua carreira docente, que incluiu o cargo de reitor da Universidade de Lisboa, desempenhou cargos públicos de crescente relevância, como a de procurador à Câmara Corporativa, vogal do Conselho do Império Colonial, ministro das Colônias, presidente da Câmara Corporativa, ministro da Presidência e presidente do Conselho de Ministros, entre outros cargos de relevo. Marcelo Caetano casou em outubro de 1930 com Teresa Queiroz de Barros, de quem teve 4 filhos: João de Barros Alves Caetano, José Maria de Barros Alves Caetano, Ana Maria de Barros Alves Caetano e o nosso estimado convidado de hoje, Miguel de Barros Alves Caetano. O Dr. Miguel Caetano seguiu os passos de seu pai, tendo se licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa em 1957. Especialista em planeamento regional e em planeamento e organização empresarial. Organizou e dirigiu os serviços de planeamento regional no Secretariado Técnico da Presidência do Conselho, colaborando e orientando, nomeadamente, a preparação e elaboração do terceiro Plano de Fomento, entre 68 e 74, e os estudos e propostas da política de ordenamento do território do continente. Para além disso, exerceu funções de gestão e administração em diversas empresas, tendo sido fundador e diretor da EIA, empresa instaladora da Universidade Atlântica. Dr. Miguel Caetano, seja bem-vindo e agradeço imenso a vossa presença e disponibilidade para essa entrevista. Obrigada. Boa tarde, muito obrigado por me terem convidado. Tenho todo o interesse em participar. Estou à vossa disposição. Nós é que agradecemos. Acabo de fazer referência a alguns dos principais aspectos da vida do senhor seu pai, professor Marcelo Caetano, que foi uma das personalidades mais importantes de Portugal no início da década de 70. Nos transmitia uma imagem firme e muito determinada. Como descreveria o seu pai em poucas palavras? Poucas palavras, teria que ir apenas por características da sua personalidade. Eu diria que era um homem de convicções, um homem muito sabedor, um homem, por outro lado, autoritário, de grande cultura, mas era muito aberto também ao mundo, às novidades, estava a par das leituras e procurava compreender as transformações que se iam passando pelo mundo e as outras verdades ou maneiras de estar. É claro que tudo isto dentro daquilo que era a sua personalidade e que eram as suas convicções. Por isso, o compreender não queria dizer que concordasse. E, nesse aspecto, era muito firme. E são as características que eu posso apontar como definindo melhor a sua personalidade. O professor Marcelo Caetano foi certamente uma das principais lideranças de Portugal após o Dr. Antônio de Oliveira Salazar se ter afastado do poder. Com isso, Portugal teve um novo direcionamento. Essa política foi determinante para a Revolução dos Cravos? Por outras palavras, esta conduta facilitou e precipitou esse acontecimento histórico? Eu vou pôr o problema de outra maneira. Durante o mandato do meu pai, de facto, o país foi modernizado. Houve uma modernização do país. Verificaram-se taxas de crescimento do produto interno bruto, portanto, da riqueza nacional, as mais elevadas de todos os países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. E iniciaram-se reformas que conduziram a várias alterações importantes no país. Reformas que conduziram ao princípio do Estado Social, reformas do sistema educativo, iniciaram-se as negociações para a adesão à Comunidade Europeia. Tudo isto no tempo dele. É claro que a impossibilidade de resolução do problema colonial desencadeou o 25 de Abril. Foi aí que a situação não teve solução e acabou por levar a uma ruptura. E o 25 de Abril veio a beneficiar de tudo o que se tinha passado durante esse tempo de modernização. E, evidentemente que houve 2 anos de grandes perturbações
mas a seguir iniciou-se um percurso que terminou com a adesão à comunidade económica. E todos os aspectos da modernização que tinham sido introduzidos no tempo do meu pai foram, é evidente, importantes para que tudo tivesse corrido bem nessa aproximação à Europa. Com a Revolução dos Cravos, tivemos uma situação muito difícil para os portugueses que estavam no ultramar. Na sua opinião, o que teria acontecido se o 25 de abril não tivesse ocorrido, levando-se em conta a pressão internacional, os conservadores e as pressões da esquerda? É uma pergunta difícil. O problema do ultramar só poderia ter sido resolvido com outro ambiente internacional. Nem os Estados Unidos, nem a União Soviética estavam interessados na manutenção da situação existente, portanto, de Portugal ser uma potência colonial. Ambos tinham ambições, digamos, de aumentar as suas áreas de influência. E cada um apoiava o seu movimento de libertação, quer a União Soviética, quer os Estados Unidos. Estas condições tornaram muito difíceis que houvesse uma solução, uma evolução que tivesse sido muito diferente. Era praticamente impossível nestas condições. E por isso mesmo também foi muito difícil, e é muito difícil dizer isto, encontrar soluções para proteger os problemas dos portugueses que viviam no ultramar, alguns já descendentes de várias gerações de portugueses que tinham ido para as colónias ou províncias ultramarinas. Então não foi possível. A situação poderia ter sido diferente se a autonomização progressiva foi, de facto, algo que foi introduzido na Constituição no tempo do meu pai para a criação de Estados, transformar as províncias ultramarinas ou colónias em Estados no caminho da autonomia, se tivesse verificado, digamos, entre 1950 e 1960. Na altura em que o meu pai teve que enfrentar o problema, penso que era praticamente impossível ter encontrado outra solução e também penso que não teria sido muito diferente se o 25 de Abril tivesse acontecido antes. Mas ele pretendia fazer com que esse processo da descolonização acontecesse, só que de forma lenta, não é? Pelo menos é essa visão que nós temos. Certo. Falou muitas vezes, quer em Portugal, quer depois, já no Brasil, onde esteve depois de 74, que a sua visão era criar novos Brasis, portanto, que as colónias portuguesas se transformassem em novos Brasis e, tal como o Brasil, fossem países onde todas as etnias conviviam, onde todos tinham uma cultura portuguesa, mas independentes de Portugal. E o termo Novos Brasis aparece frequentemente nos seus textos e nos seus colóquios. Certo. No excerto do livro Marcelo Caetano, Confidências no Exílio, de Joaquim Veríssimo Serrão, destaca-se a seguinte citação logo após o 25 de abril. Passo a citar. Sem o ultramar, estamos reduzidos à indigência, ou seja, à caridade das nações ricas, pelo que é ridículo continuar a falar de independência nacional. Para uma nação que estava em véspera de se transformar numa pequena Suíça, a revolução foi o princípio do fim. Restam-nos o sol, o turismo, a pobreza crônica, a imigração em massa e as divisas da imigração, mas só enquanto durarem. As matérias-primas vamos agora adquiri-las às potências que delas se apossaram, ao preço que os lautos vendedores houverem por bem fixar. Tal é o preço por que os portugueses terão de pagar as suas ilusões de liberdade. O que pensa dessa afirmação? Bom, o livro do professor Veríssimo Serrão recolhe os desabafos do meu pai num período, logo após o 25 de Abril, quando ele já se encontrava no exílio. Tinha naturalmente uma visão amarga, como exilado, na situação daquilo que tinha acontecido. Portanto, tinha uma visão amarga dos acontecimentos que se passavam em Portugal. E exprimia isso com muita veemência.
E por isso essa frase é uma frase que é muito veemente na maneira em que exprime todas as situações. De qualquer maneira, a forma como se processou a nossa adesão à União Europeia e a evolução dessa mesma União, como estamos a ver hoje, tem levantado dúvidas sobre as restrições no exercício da soberania. Portanto, o problema da independência não se põe como perda de uma independência de território, mas quanto a restrições ao exercício da soberania, não há dúvida nenhuma que neste momento se põe. E todos os países do sul da Europa estão a perceber isso. De modo que não foi tão errado ele referir-se a esse aspecto como algo que estaria no futuro. Também não há dúvida nenhuma que a adesão à Europa e vários erros políticos conduziram Portugal a uma situação de insolvência neste momento, que se está neste momento a procurar resolver. Mas também não há dúvida nenhuma que, como insolvente que ficou, aumentou toda a sua dependência dos países mais poderosos. Quem deve tem que pagar e tem que pagar àqueles que emprestaram. E é essa a situação em que neste momento nos encontramos. Portanto, essa frase, com tudo o que possa ter de excessivo, esse período, com tudo o que possa ter de excessivo, do pai, com que o professor Veríssimo Serrão recolheu de uma conversa, encontra vários pontos de coincidência com a realidade atual. Nas palavras do atual ministro da Justiça do Brasil, Dr. José Eduardo Cardoso, o professor Marcelo Caetano é o Papa do Direito Administrativo e muito admirado no Brasil. Hoje percebemos em diversos círculos uma grande admiração por ele. Reconhece esse sentimento no povo português? Bom, como professor, Marcelo Caetano continua a ser um mestre indiscutível, não só do direito administrativo, mas também da ciência política, direito constitucional e da história do direito. As suas obras, porque ele foi um professor que sempre escreveu livros sobre as cadeiras que ensinava. E as suas obras continuam a ser, ainda hoje, editadas e aconselhadas aos alunos das faculdades de Direito. Portanto, permanece a sua influência. É o Papa ou não é o Papa, o facto é que foi o fundador de uma escola de Direito Administrativo em Portugal e provavelmente também no Brasil, escola que antes dele não estava bem definida. Portanto, ele é fundador da Escola Moderna, naquela altura da Escola Moderna de Direito Administrativo em Portugal e pelo que vejo também no Brasil. Ele depois de estar exilado no Brasil, continuou a trabalhar e escreveu no Brasil, procurando ter em conta a realidade jurídica brasileira, livros sobre direito administrativo, editou na Forense, sobre direito constitucional, manuais em 2 volumes, que também editou na Forense, e ainda no Brasil escreveu o primeiro volume de uma história do direito português, que já foi editado título póstumo, estava a escrever o princípio do segundo volume quando morreu. E, portanto, como mestre de direito, acho que não se pode dizer, pôr em dúvida a sua enorme influência e o que ele deixou como obra. Sem dúvida, e a lista de obras que ele realmente criou é enorme. A gente vê que ele realmente foi enriquecedor a nível histórico e a nível de conteúdos também. O professor acabou por transmitir às elites portuguesas todo o seu conhecimento, tudo isso, não é? Mas na sua obra política, ainda hoje, ele nas classes populares é reconhecido. E é reconhecido, e aí é um testemunho pessoal. Eu ainda hoje estou procurado pessoas que encontro casualmente que me vêm lembrar, dizer ao seu pai, eu devo a minha reforma, normalmente de empregadas domésticas e trabalhadores rurais. Isso ainda hoje é recordado como algo que ele deixou e que as pessoas se lembram do nome dele em Portugal.
Sempre falamos um pouco da cultura do milho bom, que faz parte do espírito do Encontro dos Descobrimentos. E com isso, sempre solicitamos ao entrevistado que partilhe um fato curioso. Nesse caso, poderia relatar um fato curioso na sua relação com o seu pai? Eu, facto curioso, não tenho assim nenhum muito presente Hum. da minha relação, mas sobre a filosofia do encontro, creio que a maneira do meu pai ter estado na vida que é demonstrativa de ter uma grande identificação com essa filosofia, porque ele, como jurista, não tinha necessidade de transmitir os seus conhecimentos aos outros, foi um dos maiores juristas portugueses e com grande projeção internacional, mas sempre entendeu e sempre praticou que devia ser um professor, que devia ensinar os outros, que devia torná-los discípulos, que devia fazer jurisprudência para que isso pudesse levar a que todos pudessem conhecer aquilo que ele tinha estudado, aprendido, escrito, sintetizado, e chegou ao Brasil e fez a mesma coisa. Foi ensinar para a Gama Filho, durante os 6 anos que aí viveu, criou discípulos, publicou livros, criou obra e conseguiu, sem dúvida nenhuma, pôr em prática os princípios do encontro, digamos. Se formos cultivar milho bom, temos que ajudar os nossos vizinhos a cultivar também milho muito bom. Bom, ele procurou, de facto, deixar uma escola onde, quando dizem que era o Papa do Direito Administrativo, onde as pessoas procuravam, ele procurou que todos fossem tão bons como ele, ou que transmitir a todos os outros os seus conhecimentos. E eu creio que é essa a filosofia de base deste movimento. Com certeza. Doutor Miguel Caetano, concluímos assim a nossa entrevista. Eu agradeço imenso mais uma vez toda a atenção. Foi muito interessante estar conversando consigo e muito obrigada. Muito obrigado também, tive muito gosto e espero que seja útil aquilo que eu transmiti. Com certeza. Obrigada. Obrigado.